Então, bom dia a todos vocês. Estamos praticamente encerrando o mês, mais um mês, o mês de julho. E neste dia 31 de julho, a igreja faz memória de um grande santo, Santo Inácio de Loyola, que viveu entre o século XV, por ali, nascido em 1491. E, portanto, ele marcou profundamente aquele momento da história da igreja, com as suas conturbações naturais, na perspectiva histórica, e deu uma grande contribuição, E uma das maiores contribuições, podemos assim dizer, foi o seu legado espiritual, confiado à Companhia de Jesus, nós chamamos de jesuítas, e, portanto, de promover, propagar o Evangelho, o conhecimento da pessoa de Jesus para a maior glória de Deus. Então, peçamos pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, que também nós possamos fazer uma experiência autêntica do encontro com Cristo e assim nos tornarmos sempre mais seus anunciadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que suscitastes em vossa igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos para a nossa meditação ainda o Evangelho de São Mateus, finalizando o capítulo 13, dos versículos 54 ao versículo 58. E nós podemos dizer que esse trecho do Evangelho de hoje não só finaliza um capítulo, mas também uma fase da pregação de Jesus, da sua vida pública. Aqui se diz que ele volta à sua terra, a sua pátria, literalmente. Então podemos compreender Nazaré, Jesus de Nazaré. Então ele volta para a sua pátria e estava ensinando na sinagoga. Até agora nós já vimos algumas situações que Jesus ensina na sinagoga. A sinagoga é justamente o lugar da reunião, para a oração e sobretudo para a escuta da palavra de Deus, cujo centro é a Torá, a lei. E ali Jesus, várias vezes, nós vamos encontrar no Evangelho, que ele está na sinagoga no dia de sábado, ensinando, e marca uma presença significativa também na vida pública de Jesus, a ida à sinagoga. Mas neste trecho nós vamos encontrar uma passagem, agora com a reação das pessoas ali na sinagoga. Então se conclui essa, vamos dizer, atuação de Jesus na sinagoga e vai se expandir. Agora Jesus vai logo em seguida para o outro lado e depois vai se encaminhando para Jerusalém. Depois vamos ver só Jesus no templo, não mais na sinagoga, e a conclusão do Evangelho, a sua morte e ressurreição. Então podemos dizer que esse trecho de hoje, ele marca a conclusão do ensinamento de Jesus, da atuação de Jesus na sinagoga. Agora se abre, porque o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos em missão, disse: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não se limitou a isso. Então a sinagoga é justamente a realização desse mandato de Jesus, ir às ovelhas perdidas, mesmo que estejam no ambiente da religião, mas elas são necessitadas do reencontro, sobretudo com o significado profundo, autêntico da palavra de Deus. Então vamos ver aqui qual é a reação das pessoas diante do ensinamento de Jesus e também diante dos gestos de Jesus. Então nós podemos dizer que são duas coisas fundamentais: aquilo que Jesus ensina e aquilo que Jesus faz, os milagres, as
situações da expulsão, né, dos demônios e assim por diante. Então, essa a atividade de Jesus, o seu ensinamento em palavras e também em ações. Por quê? Porque a palavra de Jesus vem sempre acompanhada, né, que é a autenticação de fato que ele está ensinando a verdade. Se ele vem anunciar o reino de Deus, ele aponta sinais de que este reino chegou. E, portanto, ali na sinagoga, a reação das pessoas é de admiração. Então, as pessoas se admiram com quê? Porque conhecem a origem humana de Jesus, por isso que vão dizer, mas não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Então, eles estão aqui insistindo, nós conhecemos a sua origem. Ele é um entre nós, né? Ele é um dentre nós, né? Nós conhecemos a sua parentela, conhecemos a sua origem. E ligando Jesus à sua origem, então chega à conclusão, sendo Nazaré, né, uma cidade insignificante, então como é que pode de Nazaré sair alguém com tanta sabedoria, né, com tantos prodígios e assim por diante, né? Isso nos faz lembrar aquele primeiro encontro de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 1, com Natanael, né? Quando Natanael vai dizer justamente, quando escuta, né, nós encontramos o Messias, ele diz, mas de onde? De Nazaré? E de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Então vejam que é uma mentalidade que se tem, até as próprias pessoas do lugar, né? Isso também acontece, né? Diríamos, em termos modernos e psicológicos, diríamos uma baixa estima, né? Não se valorizar ou não reconhecer o valor que tem. Mas aqui eles reagem dessa forma. Então, de onde lhe vem tanta sabedoria e esses milagres? E ainda insistem. De onde lhe vem tudo isso? Então, buscar isso simplesmente na esfera humana, não há justificativa. Então, eles estão diante de um grande desafio. Abrir-se ao reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Isso também é uma dificuldade que perpassa toda a história do cristianismo, até no seio do cristianismo, diante da pergunta, quem é Jesus? Então, claro, não cabe aqui retomarmos todas as heresias cristológicas, desde aquelas que afirmavam que Jesus era um homem melhorado, né, que foi adotado por Deus, e desde aquela que Jesus era só uma aparência de homem, né? Mas Jesus é verdadeiramente o Verbo encarnado. E a fé é justamente adesão a esta verdade. Não é uma compreensão diante desta realidade, mas é uma adesão a esta verdade de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem. E a admiração, né, dessas pessoas vai se agravando ao ponto de tornar-se escândalo. Então, e ficaram escandalizados por causa dele. Então vejam que é mais do que admirar, porque no primeiro momento nós podemos até pensar de uma forma muito positiva, ficavam maravilhados, né? Assim como um pai pode se maravilhar diante, né, de descobertas que faz, né, que o filho aprendeu, que o filho já está conseguindo fazer isso ou aquilo, então o pai se maravilha, né, se admira. Mas não é isso, né? A admiração se torna escândalo. E o que é escândalo? Escândalo na Bíblia é tropeço, né? Impede de ir para frente, faz cair. Então, o que é que nós poderíamos pensar aqui? O que é que faz cair? O que é que Jesus está provocando que caia? É justamente essa visão de Messias. Então, ficaram escandalizados por causa dele. Então, Jesus, o Messias, está provocando a queda de todas as expectativas, né? Até mesmo as ideologias
messiânicas. Por quê? Porque ele está indo na contramão, podemos assim dizer, né? Se eles esperavam um Messias, né, um rei, se eles esperavam um Messias, um sacerdote, se eles esperavam um Messias, um revolucionário, se eles pensavam que o Messias viria como, né, de uma forma espetacular, né, precedido por Elias numa carruagem de fogo e assim por diante. Então todas essas expectativas confrontadas com a realidade, né, de Jesus Messias, Filho de Deus, elas caem, ou seja, o escândalo, né? Então a queda, o tropeço, e portanto eles não querem aceitar, né, e rejeitam Jesus. E por isso que a reação de Jesus é uma interpretação. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família, ou seja, na sua parentela, né? Ali no clã dessa família mais ampla, né? Então, essa reação de Jesus, que é a interpretação da rejeição, é justamente a dificuldade de aceitar a verdade da encarnação. Portanto, por isso que nós dizemos, o dogma fundamental do cristianismo é a encarnação. É a partir do dogma, né, dessa verdade de fé, de que Deus se encarnou, é que se constrói tudo. Então, tirando isso, o cristianismo ele não tem identidade. E, naturalmente, quando nós dizemos que o dogma fundamental é a encarnação não do ponto de vista estático, né, de um momento em que o Verbo, né, pela ação do Espírito Santo, né, foi gerado no seio de Maria, mas a encarnação como toda a vida de Jesus, né, iniciando ali no momento em que foi gerado no seio de Maria e alcançando a sua revelação máxima com a sua cruz e a sua ressurreição. Então, dificuldade, resistência a acreditar nesse dado fundamental da fé cristã. Não é simplesmente rejeição ao milagre de Jesus, rejeição a uma palavra de Jesus, a uma sabedoria de Jesus. É rejeitar que Jesus, sendo homem, é Deus. Então isso é o fundamental, né? É aquilo que está dito no Evangelho de hoje. E para nós cristãos, também é um desafio constante acreditar nesta verdade. Porque até nos últimos tempos nós temos uma tendência muito perigosa a evidenciar, né, a sublinhar, né, o aspecto, né, humano, né, de Jesus, né, a sua humanidade, esquecendo ou colocando de lado e às vezes até criando confusão em relação à sua divindade. Então, Jesus é o Verbo encarnado, né, o Deus que se fez homem, e nós só chegamos até Ele pela fé, pela adesão. Por isso que Jesus é rejeitado e ali não pôde fazer muitos milagres, ou seja, dá testemunho, né, de que de fato Ele é Filho de Deus, porque não havia fé. E é o grande problema de hoje, né? Hoje também há uma grande dificuldade de acolher Jesus na totalidade. Nós queremos alguns ensinamentos, nós queremos que Ele realize alguns milagres, mas segui-lo nessa sua realidade de Filho de Deus, de que assumiu a humanidade, mas é divino. Então isso, porque muita gente não compreende e porque exige de nós também mudança de vida, conversão, obediência, então muitas vezes se cria muita resistência, que é a expressão da falta de fé. Então que Santo Inácio de Loyola, né, um grande homem, né, defensor da fé e da fé católica, né, que expandiu, né, nós recebemos a fé católica justamente porque os seus seguidores, né, chegaram até as nossas terras, né, os jesuítas, trazendo a fé cristã e grande símbolo, a cruz, né, tanto que já no primeiro momento o Brasil é chamado Terra de Santa Cruz, justamente para dizer que é o símbolo, né? E a cruz é a grande revelação de que aquele homem pregado é verdadeiramente o Filho de Deus. Então desejo a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.